Muito bom, pastor Alex, pastor Felipe, pastores da Metodista Renovada, pastores da nossa cobertura. A paz do Senhor seja com você, a toda a nossa liderança aqui da sede, a nossa liderança nacional. Estamos hoje aqui muito felizes, eu particularmente estou muito feliz, porque nós estamos sonhando com algo que está no coração de Deus. Me ouça por um instante. É algo que está no coração de Deus, que se chama unidade. E a unidade, ela atrai a bênção de Deus. A unidade, aonde a unidade, Deus ordena a sua bênção. Então, eu estou aqui como que quem sonha, como diz o salmista, porque os pastores têm entendido esse princípio da unidade, os pastores têm entendido que a igreja só é vitoriosa quando ela caminha na mesma direção, quando ela caminha com o mesmo propósito. E aqui eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que tem entendido, que tem partilhado dessa visão, que tem sido tão fiel, tão leal a essa visão e aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Esse Tadel de hoje, ele marca uma etapa, né? Uma etapa nova na nossa história, como pastores, como líderes de célula, e eu vou aqui pedir, né? Estou aqui passando as páginas aqui, estou vendo muita gente ainda só com a fotografia, só com o nome, mas eu queria muito que você colocasse a sua carinha, aparecesse. Olha, a Beth já apareceu, a Raquel já apareceu, olha aí, que legal. Vai aparecendo aí, porque é muito legal. Nós estamos vivendo esse tempo de isolamento. Olha o Fábio aí entrando, né, o Ricardo. Esse tempo de isolamento, ele nos distanciou. Muitas pessoas. Domingo passado tinha um casal lá, uma família na sede, que fazia um ano que nós não nos víamos, né? E isso é muito complicado para nós que vivemos essa intimidade, né? Então, mesmo que você chegou agora do trabalho, mesmo que você chegou agora, está aí no trabalho, olha a Fernanda aparecendo, o Renato aí também, está de camiseta Ricardo, deve estar com calor aí, Jesus poderoso, está um frio miserável, e você está com calor, meu filho, o que é isso? Acho que ele está na casa nova lá, deve ter um aquecedor central, é por isso, viu? Por isso. Mas tá bom. Então é muito bom. Quando a gente caminha na unidade, nós deixamos o inferno mais infernal do que ele já é. Quando nós caminhamos na unidade, os demônios ficam endemoniados, porque é tudo que eles não querem. Porque na unidade nós vencemos. Então, por isso que há uma luta, veja bem, há uma luta para a gente andar na unidade, porque os inimigos puxam para todo lado para que não haja unidade. Então, mas nós estamos vencendo. Você está vencendo, você fez esse esforço, né? E eu creio que nós colheremos o resultado desta unidade, não só na sede, mas em todo o Brasil e nas nossas igrejas, né? Eu sempre digo assim, né? Aqui na sede eu falo, olha, a nossa igreja sede, ela é próspera. Mas você pode estar numa igreja próspera sem ser próspero, porque se você não seguir a palavra, você não entra na prosperidade só porque a igreja é próspera. E a mesma coisa, a igreja ou a congregação, ela não cresce só porque a sede cresce, ela cresce porque ela anda em unidade. Né? Então, por isso que nós temos liberado aqui da sede uma unção de prosperidade, crescimento, porque você tem andado em unidade, tem marchado em unidade, né? Então, nós temos aqui vários pastores, várias lideranças, vários núcleos, e nós vamos andar juntos, né? Começamos a semana passada e vamos continuar hoje. Eu tenho certeza absoluta que Deus há de contemplar tudo que está no nosso coração, que as vidas virão e todos nós ficaremos somente glorificando o nome do Senhor. Amém? Hoje é uma noite especial, como eu te disse,
E nessa noite especial eu quero convidar aqui o nosso querido pastor Luciano, que eu soube que ele trouxe uma palavra tremenda lá em Ribeirão Preto, numa das nossas congregações, nossos núcleos. Eu estava ouvindo hoje a pastora Karina com acho que é um membro, uma líder da nossa igreja lá, de manhã na live às 7h, 7h30, aliás, às 7h. E logo depois da minha live ela entra. E eu vi ela falando lá que foi uma palavra tremenda. Os nossos pastores sempre são muito usados por Deus, né? Pastor Luciano, então, meu filho amado, tudo bem contigo, né? Tudo bem, apóstolo. Graças a Deus Amém. nós estamos bem. Amém. O senhor quer que eu ore, é isso? Não? Isso, por favor. Amém, apóstolo, amém. Vamos orar, então. Pai querido, Pai amado, estamos aqui na Tua presença, ó Deus. Queremos agora, Pai, nos colocar diante do Senhor, ó Pai. Queremos, ó Pai, colocar esse tadel nas Tuas mãos agora. Pai, eu te peço que, em nome de Jesus, o Senhor venha, Pai, estar derramando, Pai, uma unção sobre cada líder que está aqui essa noite, Pai. Que o Senhor venha, Pai, trazer, Pai, do Teu trono, Pai, aquilo que o Senhor já colocou no coração do nosso apóstolo, Pai. Venha, Pai, nos dirigir, Senhor. Venha, Pai, nos conduzir, Pai, aqui essa noite, Pai. Nós te damos, ó Pai, total liberdade para que o Senhor venha, Pai, agir no nosso meio, Pai. Eu te peço, Pai, que o Teu Santo Espírito esteja agindo agora em cada lar, ó Pai. Nos dê, Pai, o entendimento do Senhor, ó Pai. E desde já, Pai, oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor, meu Deus. Mais um Tadel. Hoje é jornada tripla, né? Para quem está comigo desde as 6h30, vai estar agora às 20 e daqui a pouco às 22h na nossa vigília aqui. Meu Deus, quantos milagres nós temos vivido e ouvido, né? Meu Deus, e hoje não será diferente, porque as mulheres, sob o comando da doutora Bárbara, estarão liberando palavras proféticas. Se prepare, porque ontem nós encerramos com os nossos jovens, que foi uma semana linda, intensa, com um grande mover de Deus, com 2, 3 milagres todas as noites, né? Foi assim surpreendente como Deus tem agido. Bom, mas deixa eu aqui dar apenas uma pequena introdução. O pastor Felipe vai estar trazendo algumas lições, alguns estudos. A semana passada, aliás, a semana passada, me perdoa, eu trouxe para vocês uma visão que já foi compartilhada com os nossos líderes regionais, com os nossos pastores, a visão de termos um alinhamento na questão do crescimento da fé. Todos nós seguíamos as nossas células seguiam as mensagens do domingo, mas, por exemplo, o pastor Wagner, lá de Itanhaém, né, lá de Peruíbe, ele pregava sobre o perdão, aí o pastor Luciano pregava sobre o amor, aí o pastor Silvino pregava sobre a volta de Jesus. E aí as células ficavam estudando os temas da mensagem do domingo, que era a orientação, né, anterior, e agora nós mudamos, nós vamos todos, pastores, a mensagem é a vontade, a mensagem é aquilo que Deus colocou no seu coração, no culto de celebração, os pastores têm total liberdade naquilo que Deus tem colocado na sua mente, no seu coração, mas no Tadel e na célula nós vamos viver um crescimento em unidade. Então, por exemplo, nós vamos falar basicamente nesse início sobre o nosso modelo de fé. Por que é que muita gente tem sofrido no Evangelho? Por que muita gente tem aberto brechas e o diabo tem entrado em casas cristãs, na vida cristã? Por que tem gente que não vive o sucesso, mas o insucesso? E eu vejo que a falta de uma identidade cristã, uma identidade de Cristo em nós, tem sido uma das maiores brechas para que haja o fracasso e o insucesso. Por isso que quando alguém fala, você é irmão, você é de Cristo, né? Então você fala, sim, não somos nós aqui, hein? Falando para pastores, aí o cara tá, como aconteceu agora na sede, hein? Eu sei que essa irmã não está aqui, não vou nem falar o nome dela,
eu fui ontem na sede fazer uma ministração, e eu estava de máscara, e eu fui chegando para abrir o portão da sede, era noite já, era umas 7 horas, mas não, era 8 horas da noite ontem, e eu fui abrir o portão e cruzei com uma pessoa que já foi membro da igreja, uma moça, uma senhora, e ela estava com cigarro na mão, e ela passou, e eu vi que ela estava com cigarro na mão, aí ela parou uns metros assim na minha frente, parou e olhou para trás e falou assim, ô, pastor, me perdoa, eu estou com cigarro na mão. Eu falei, Jesus poderoso. É que absurdo, que modelo de cristão, de cristã essa mulher pode dar para alguém, né? Não que o cigarro seja, né, tirar o cigarro, o cara já é crente, né? Não. Mas é o mínimo de entendimento. Então, nós vamos aprender nessa semana, nos moldar, talvez seja essa a melhor palavra, nos moldar sobre aquilo que Jesus é e aquilo que nós devemos ser, a semelhança de Jesus Cristo. Eu penso que, a partir de agora, nós vamos ter uma igreja mais sadia, uma liderança mais sadia, um pastoreio mais sadio, né? Todos nós olhando para Jesus e o que é que ele fez que eu preciso fazer? O que ele não fez que eu não posso fazer? Né? Como é que eu vou moldar a minha vida conforme Jesus Cristo? Então, eu entendo que nós vamos alinhar e a cada sessão, a cada etapa, nós vamos mudando de tema e vamos levando, nós vamos aprender aqui no Tadel e nós vamos levar para as nossas células. Por exemplo, a minha célula é amanhã. Eu tenho uma célula bem grande, então ela está bem robusta, eu diria. Então, eu vou levar isso que eu vou aprender com o pastor Felipe hoje, eu vou levar amanhã para a minha célula, porque eu quero que eles aprendam o que eu aprendi, que eles se moldem como eu vou me moldar. E aí eu quero dizer para vocês, né? Uma das grandes dificuldades, eu ministro muito para pastores, para líderes, né? Principalmente na associação do MBA, que é onde nós temos uma identidade. Uma das maiores dificuldades do pastor e da liderança é receber ensino e entender que ele precisa ser moldado. Ele precisa ser mudado. Às vezes, pelo fato de ter um título, de ser um líder de célula, líder de setor, líder de área, ser um pastor, ser um líder de distrito, ser um apóstolo, dá a impressão que a gente já está tão tarimbado, nós estamos já tão certo que tudo que vem é para os outros, não é para a gente. E eu quero muito, assim, falar o seu coração. Quando eu vou num congresso, e essa é uma prática minha mesmo, qualquer congresso, às vezes é um pastor que é tão simples pregando lá, eu pego o meu celular, ou então o caderninho do congresso, eu anoto tudo e eu fico olhando, Deus, como eu preciso mudar nessa área, como eu preciso mexer naquela outra área, eu tenho que ter o meu coração ensinável. Né? Então, não é porque eu cheguei num nível de ministério que agora eu estou já apto para tudo, eu estou já perfeito. Não, tem muita coisa para ser mudado na minha vida, como na sua vida. Nós temos que aprender muito, nos moldar muito, nos policiar muito, vigiar muito. Então, recebe esse ensino hoje, não só hoje, mas nessa sequência, e deixa o Espírito Santo de Deus confrontar o seu coração. Dá uma olhada, deixa esse ensino antes de você passar para os outros, bebe dele. Antes de oferecer para o outro, bebe dele, come dele, né? Para que as pessoas possam olhar para você e falar assim, né? Puxa, olha, como eu vejo Jesus nessa pessoa. Na sua maneira de ser, de falar, de agir, como eu vejo Jesus. Então, eu quero muito que nós cresçamos, porque a partir daí, realmente as bênçãos virão, o sucesso virá, a vitória virá, porque nós seremos muito parecidos com Jesus Cristo. Eu convidei o pastor Felipe Costa para fazer essa primeira ministração, essa sequência de ministrações, né? E nós vamos alternando ao longo dessa caminhada, né? Alguns ministradores também, mas se você puder pegar a sua caneta, o seu papel, se você puder pegar talvez o seu celular, se você tiver facilidade,
né? Você está no computador, tem o seu celular, o pastor Wagner já está digitando tudo lá, esse camarada é rápido, olha lá, o dedo dele já está queimando lá. Então, você pode digitar tudo, anotar tudo, mas não permita que o fato de você anotar tudo roube a capacidade que o Espírito Santo vai te dar de você entender que esta mensagem é para você. Antes de ser para a sua célula, ela é para você. Meu irmão, nós vamos ter uma excelência de pastoreio, uma excelência de liderança, em nome de Jesus. Amém? Pastor Felipe da Costa, o papai novinho aí, Deus te use poderosamente. Amém, meu apóstolo. Boa noite, obrigado por esse privilégio, viu? Uma honra estar aqui nessa noite. Boa noite, amados, paz do Senhor a todos, que Deus possa nos abençoar nessa noite. Como depois dessa introdução do apóstolo, não tem nem o que falar, né? Esse realmente é o nosso propósito como igreja, e eu estou muito feliz por essa direção que Deus deu ao nosso apóstolo. Eu tenho certeza que é algo que nasceu no coração de Deus. Então, mais uma vez, quero honrar a nossa liderança, nossa família apostólica, sacerdotal da nossa igreja, apóstolo Joel, Sandra, Pedro. Nós queremos servir vocês, queremos ser fiéis à nossa igreja. Eu tenho certeza que cada um que está aqui, vocês estão na minha outra tela, então quando eu olho para cá é porque eu estou vendo os quadradinhos aqui. Cada um que está aqui tem uma aliança com essa igreja, tem uma aliança com essa família, e nós queremos servir esta casa onde Deus nos plantou, em nome de Jesus. Bom, dito isso, nós queremos começar então essa noite, essa série de ministrações. O tema é Jesus, meu amigo. E nós vamos iniciar aqui algumas reflexões, como o apóstolo Joel falou, e eu peço que o seu coração esteja aberto. Tudo que o apóstolo Joel falou é a mais profunda e sincera verdade, não quero acrescentar nada a essa introdução. Prepare o seu coração, eu tenho certeza que será algo poderoso em nome de Jesus. Bom, nós vamos iniciar com um texto muito simples, é só um versículo que está em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Nós normalmente lemos esse texto como um bloco, né? Eu sei que a boa parte dos pastores, dos líderes que estão aqui, já conhecem o bloco todo, mas nós vamos ler só o comecinho, o primeiro versículo nesse primeiro momento. Filipenses 2, 5, que nos diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Talvez numa outra versão você possa encontrar, tenha o mesmo sentimento, tenha o mesmo coração, a mesma atitude, o mesmo proceder. Basicamente, Filipenses 2,5 começa um dos textos mais importantes, famosos da palavra, que nos impacta e transforma hoje, começa com isso. Sejam parecidos como Jesus. Pareçam na atitude, pareçam no pensamento, pareçam no coração, pareçam no seu proceder, no seu caráter. Seja como Jesus. E eu penso que, claro, isso é um desafio para nós, mas mais do que um desafio, isso é um mandamento. Isso é um mandamento. A Bíblia nos convida, mas nos direciona. Seja como Cristo Jesus. Procure ser como Jesus, dê a sua vida, passe a sua vida se esforçando para ser como Jesus foi enquanto estava aqui na Terra e como Ele é hoje conosco. Seja como Jesus. Eu vou procurar pautar, né? Pastor às vezes tem mania de dar umas faladas a mais, mas eu vou pautar basicamente no que você vai ter disponível no resumo. O pastor Alex já providenciou isso, você vai ter acesso a essa ministração logo depois aqui nos resumos, aplicativo e tudo mais. Então eu vou procurar focar aqui. Bom, sejamos como Jesus. O apóstolo Paulo, ele escreve mais vezes sobre isso também. Alguns textos que são famosos, né? Você não precisa ler, não vamos ler aqui agora, mas o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, ele escreve em 1 Tessalonicenses: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Jesus. Nos imitem porque nós imitamos o nosso Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve isso algumas vezes no Novo Testamento. A importância para a igreja dos primeiros dias. A igreja estava nascendo, estava purinha, estava no começo. E ele já deixa isso muito claro. É importante que a igreja imite Jesus. Imitemos Jesus, nos pareçamos com Jesus. O cristianismo, a igreja primitiva, a igreja começou com isso. O cristianismo é baseado em Cristo. O cristianismo é baseado em cristãos que vem em Jesus, vem no Cristo, um exemplo para seguir, para ser literalmente imitado. E o apóstolo Joel falou muito bem: se nós deixarmos de olhar para o Cristo, o que resta do nosso cristianismo?
O que sobra? Se nós tiramos Cristo do cristianismo, o que sobra disso? Então, a essência do cristianismo se perde quando nós paramos de olhar para o Cristo, quando nós paramos de olhar para quem Jesus é, para o caráter, para o sentimento, para o coração, porque esse é o desafio que a Bíblia nos faz, esse é o mandamento. Sejamos como Jesus é, e por isso seremos cristãos, por isso o cristianismo é cristianismo. Né? O próprio apóstolo Joel uma vez falou, e é tão pesado, mas é algo tão real. Gandhi, ele citou Gandhi uma vez, quando Gandhi disse: eu gosto de Cristo, eu não gosto dos seus cristãos, porque os cristãos são muito diferentes de Cristo. Olha que coisa dolorosa de ouvir, mas que é um padrão que o mundo tem. Né? Eu não sei se você já percebeu isso, mas seja vizinhos, colegas de classe em faculdade, escola, de trabalho, familiares que não são cristãos, olham para você de um jeito mais severo que olham as outras pessoas. Não é justo, mas é certo, porque nós somos cristãos. De nós tem que ser esperado um padrão mais alto, porque senão o nosso cristianismo seria muito vazio. Então, quando falam, olha, tal vizinho ali fez tal coisa, esqueceu de colocar o lixo no dia certo para fora, e é bagunceiro, e ó, é crente ainda. Pode até não ser justo, porque todo mundo faz coisas muito piores, mas é o certo, porque se espera de nós um padrão mais alto. Esse é o padrão do cristianismo, esse é o padrão do nosso Cristo, né? Um nível muito mais elevado mesmo, e que bom que o mundo ainda espera isso de nós. A esperança, porque o mundo enxerga na igreja um padrão mais elevado. Atos 19, novamente, não vamos ler, mas você pode ler isso com calma depois. Existe uma história ali de alguns judeus que estavam manifestando milagre, expulsando demônios, em nome do Cristo, em nome de Jesus. Também usavam o nome de Paulo, mas tem um dado momento ali que eles literalmente apanham de um endemoniado. Fisicamente, eles apanham de um endemoniado, porque eles faziam menção ao nome de Cristo, ao nome de Paulo, sem ter nada com o cristianismo, sem viverem aquilo que eles falavam. Então, basicamente, pensando nisso, no que Gandhi diz, e pensando em Atos 19, cristianismo sem Cristo é isso, ele é desonroso para o nome de Jesus, e ele é vergonhoso, é um cristianismo que passa vergonha, que apanha dos demônios. Olha que coisa terrível, que contrassenso. O nome de Jesus, que está acima de todo nome, ele não tem poder para expulsar aqueles demônios? Claro que tinha, mas ali havia uma fé vazia, um cristianismo sem Cristo. Então, nós precisamos olhar para Cristo, e olhando para Cristo, nós conseguimos, então, encontrar a essência da nossa fé. Jesus é a essência de tudo que nós fazemos. Volta a Filipenses 2,5. Sejamos como Cristo é, façamos o que Cristo faz, que nós possamos sentir o que Cristo sente, sejamos como Cristo. Essa é a base da nossa fé. E aí eu começo com 2 questionamentos aqui. O primeiro deles é: como eu posso, então, aprender a ser como Jesus? Se a Bíblia me diz isso, e olha, legal, eu quero, mas como? Como vai ser esse processo? E é muito simples, eu vou te dar uma resposta muito básica, mas que é tão funcional. Se nós queremos que a próxima geração de brasileiros conheça a história da nação brasileira, o que a gente faz? A gente fala sobre isso, a gente ensina sobre isso. Quando um casal está enfrentando um momento tão difícil, qual que é uma das melhores propostas que nós como igreja temos? É um aconselhamento de casal, é falar sobre isso, é sentar com alguém que possa te ensinar e ouvir sobre isso e deixar isso entrar no seu coração. Uma solução tão simples, vamos falar sobre isso. Isso, para mim, é algo tão elevado, é um padrão tão elevado que a nossa igreja está traçando. Porque a gente poderia falar sobre tudo. A gente podia falar sobre expulsar demônios, sobre curar enfermos, sobre avançar. Isso tudo faz parte do evangelho, é claro que faz. Mas se nós tiramos o Cristo do nosso cristianismo, nós estamos perdidos na nossa fé. Nós estamos literalmente fazendo isso, nós estamos parando para falar sobre Jesus. E esse é o processo. Como eu me torno como Jesus? Literalmente fazendo o que a nossa igreja está propondo aqui. Isso me alegra tanto. Olhar para Jesus, aprender sobre Jesus, falar sobre Jesus. Este é o início deste processo. Nós estamos começando algo muito lindo aqui. A Bíblia também diz, o apóstolo Paulo escreve, que quando nós olhamos para a glória de Deus, nós somos transformados de glória
em glória, à imagem dele. Então, como é que eu me torno como Jesus? Como esse processo acontece? Quando eu contemplo, quando eu olho, quando eu tenho tempo com Jesus. Eu já ouvi isso algumas vezes do apóstolo Joel, e é uma triste verdade, que muitas vezes as salas de teologia, as classes dos seminários, estão cheias de pessoas vazias de Cristo. Pessoas que são tão cheias de um autoconhecimento, de uma procura ali de ensino, mas que perderam a base da fé. Quando nós olhamos, por exemplo, pessoas que talvez não tiveram acesso a nada disso, mas que amam Jesus, que amam estar com Jesus, amam servir Jesus e se parecem tanto com ele, nós vemos o quanto é simples. Esse processo é simples. É amar Jesus e ter tempo com Jesus e tempo com a sua palavra. Quanto mais eu contemplo, pautado no que Paulo disse, está em 2 Coríntios 3, quanto mais eu contemplo a glória de Deus como um espelho, eu vou sendo transformado de glória em glória. Como é que eu sou transformado à imagem de Jesus? Contemplando Jesus, tendo prazer em estar com Jesus. Não é simplesmente um ensino vazio, um ensino pautado em teologias, em estudos de homens e faculdades e tudo mais, mas é conhecendo Jesus, amando Jesus. Nós nos tornamos parecido com aquilo com que nós temos prazer de estar junto. Você, com certeza, que é casado, você atribuiu em você assumiu algumas coisas do seu cônjuge. Os filhos trazem em si mesmos traços dos seus pais, aquilo em que você dedica, deposita tempo. Eu lembro que no Wake do ano passado, nós tivemos um ministrador lá americano que falava: você se torna aquilo que você contempla, aquilo que brilha aos teus olhos, aquilo que te atrai, aquilo que é precioso, né? Onde está o teu tesouro, aquilo que importa para você, também ali vai estar o teu coração. Então você se torna aquilo que você contempla. Aquilo que brilha aos teus olhos te influencia. Se os teus olhos brilham por Jesus, se você ama Jesus, você escolhe Jesus, você parou tudo hoje aqui para estar num Tadel ouvindo sobre Jesus, de glória em glória. Hoje se inicia esse processo de glória em glória, uma transformação de glória em glória, a imagem e semelhança de Jesus. A partir de hoje, nós como igreja, nós fazemos uma escolha de sermos mais parecidos com ele. Bom, se o processo é simples assim, vamos falar semanas sobre isso, sobre sermos como ele, aprendermos sobre isso, falar sobre isso. Então agora nós chegamos à principal resposta, principal questionamento que eu quero te responder. Então, como é que eu me torno, como é que eu aprendo? Desse jeito, mas o que é que eu tenho que aprender? O que é que eu enxergo em Jesus que precisa ser assimilado por mim? Qual é o mesmo sentimento que eu preciso ter com ele? Qual é o mesmo coração, a mesma atitude que talvez eu ainda não tenha, mas eu escolho ter hoje? E aqui nós começamos essa jornada de cristãos que olham para o Cristo, e quanto mais nós olhamos para ele, mais transformados nós somos. É isso que a Bíblia diz, de glória em glória. Quanto mais eu me atento a Jesus, mais transformado eu sou. E veja, olha só, o dicionário define caráter. O que é caráter? Bom, caráter são os traços de uma pessoa que levam essa pessoa a agir de tal forma. Então, o caráter de alguém é aquilo que influencia a pessoa a ser como ela é. E nós vamos aprender do caráter de Cristo. O que torna Cristo, quem Cristo é, o caráter de Jesus, quem Jesus foi aqui enquanto esteve na terra, quem Jesus é vivendo em nós hoje. E aí, para isso, eu queria continuar lendo Filipenses 2:5. Esse é o nosso texto hoje. E ele resume muito bem o que nós queremos expressar aqui. Filipenses 2, de 5 a 8. Se você tiver como ler, se não, acompanha aqui comigo. A gente leu o primeiro versículo, que diz: sejamos como Jesus, pareçamos com Jesus. E aí continuamos, versículos de 6 a 8, diz assim, ou melhor, vou ler o 5 de novo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele devia se apegar, mas ele se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, a você, e sendo encontrado nessa forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte
de cruz. Só até aqui, por enquanto. A continuidade desse texto é linda, mas nós estamos falando de um Jesus homem, de um Jesus humano, que caminhou aqui, que passou pelo que eu e você passamos, e que agiu de maneiras tão lindas. Então nós vamos olhar nesse texto aqui, quando ele para com o Jesus homem. Daí em diante nós vemos Deus o exaltando e o glorificando, mas aqui, Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Óbvio, sabemos que Jesus ressuscitou, nunca vamos deixar de falar sobre a ressurreição, o plano de salvação, mas para o que estamos falando hoje, vamos parar aqui. A obediência de um filho que foi fiel até a morte e morte de cruz. Paulo resume aqui os traços mais importantes do caráter de Jesus. Para pensar. Jesus realizou incontáveis milagres. Jesus ressuscitou mortos, Jesus curou enfermos, Jesus deu ordem à natureza, Jesus operou coisas inacreditáveis, inimagináveis. Mas nesse texto, que literalmente resume os anos de Jesus na Terra, Jesus veio, se esvaziou e foi fiel até a morte de cruz. Perceba, não tem uma citação a nada disso. Não tem um enfermo sendo curado, não tem um morto ressuscitando, não tem, porque as tempestades cessaram a sua voz. Nada disso é citado. Não é citado que o nome dele se tornou famoso por toda a terra, ele dividiu a história. 2000 anos se passariam e ainda hoje estaremos falando sobre ele. O texto se refere exclusivamente ao caráter, aos traços da personalidade de Jesus que o influenciavam. Isso é caráter. Filipenses 2,5, por mais lindo que seja, fala sobre isso, sobre o caráter de alguém que era manso, que era servo, que era humilde, obediente até a morte, que foi bondoso, alguém que era intrinsecamente, inteiramente bom. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Jesus, manso, humilde, bondoso. Esse era Jesus. E esse texto que a gente tanto ama, que a gente cita e que a maior parte de nós conhecemos de cor, não fala dos milagres, não fala do que ele fez, fala de quem ele era. Fala do que Jesus era enquanto homem, não do que ele fez aqui enquanto ele estava na terra. E aí eu volto e menciono o que o apóstolo disse. Nós temos, sim, tanta coisa para fazer como igreja, mas se nós não olharmos para a base da nossa fé, será que temos sido como Jesus foi? As nossas atitudes seriam vazias, como é o texto de Atos que a gente falou. Um evangelho que talvez ali passou vergonha. Um nome de Jesus que é poderoso acima de tudo e todos, mas que naquela situação pareceu não ser. Por quê? Porque havia uma fé vazia. Então o apóstolo Paulo nos diz quem é Jesus. O que Jesus foi enquanto ele esteve na terra nos seus anos humanos aqui. E é interessante porque o próprio Jesus se define assim também. Você deve conhecer o momento em que Jesus diz: aprendam de mim, aprendam de quem eu sou, porque eu sou o quê? Manso e humilde de coração. Filipenses 2, e esse texto você não precisa ler, mas talvez você se lembre, está em Mateus 11, falam a mesma coisa. Jesus não se define pelo que ele fez. Olha que padrão alto de cristianismo. Nós talvez nos definamos por quem nós somos, ou melhor, pelo que nós fazemos. Eu sou líder, eu tenho um título, eu faço isso na obra, as pessoas me ouvem, eu opero milagres, eu ministro a palavra com autoridade. Jesus não se definiu por nada disso. Jesus se definiu como: aprendam, por quê? Porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. Olha o caráter de Jesus falando muito mais alto do que ele fez. E o que Jesus fez ecoa até hoje. Os milagres de Jesus ecoam por milhares de anos. Mas Jesus não se define por isso. Jesus se define pelo seu caráter. Manso, humilde de coração. E num mundo, numa sociedade onde o que eu faço é mais relevante do que o que eu sou, isso para nós é um desafio. Jesus nos mostra, então, que um caráter aprovado, um caráter correto, puro, manso, humilde, fala mais alto do que as obras poderosas. Eu e você, em nome de Jesus, é princípio. Você vai desenvolver obras poderosas em Jesus. Os sinais seguem os que creem. Nós estamos aqui, que é mais que as vigílias, tudo que nós temos testemunhado, os sinais estão no nosso meio. Nós temos vivido obras poderosas.
mas eu profetizo que quando pensarem em nós, não vão simplesmente se lembrar das obras, mas vão se lembrar do caráter. Que nós sejamos como Jesus foi, e porque, por consequência a isso, que nós possamos operar e viver aquilo que o próprio Jesus operou e viveu. Os milagres seguem aqueles que creem. Então, querido, nós precisamos olhar para Jesus, que é humilde e é bondoso. Ele mesmo se define assim. O apóstolo Paulo define assim, e ele diz isso para nós: aprendam de mim. Que nós possamos aprender de um Senhor, de um Deus, de um Jesus, que se esvaziou da sua glória. Era Deus, mas não usurpou, não escolheu, não se apegou àquilo, mas se esvaziou com tanta humildade, um coração de servo, que ouviu atrocidades e que ainda assim não respondeu, que foi humilde até o fim, por conta de homens tão pequenos que humilharam ali no momento da cruz, da crucificação, mas ele escolheu nos amar, escolheu se esvaziar, escolheu ser humilde, escolheu ser manso de coração. Que nós possamos olhar para esse Jesus. E eu já caminho para a minha conclusão aqui. Essa é uma palavra que você vai compartilhar na sua célula. Então, nós teremos muito tempo para, semana a semana, como o apóstolo falou, nós vamos aprender os detalhes de quem Jesus é e nos tornarmos mais como ele. Mas hoje nós precisamos nos apegar a isso. O que é o caráter de Jesus? O caráter fala mais alto do que as obras. Nesse sentido que nós estamos falando aqui, guarde isso no seu coração. Faremos obras maiores que ele, é verdade, mas que possamos ser como ele. Primeiramente, antes das obras maiores que Jesus, que sejamos como Jesus. Esse é o nosso alvo maior, como cristãos hoje. Um cristianismo que é cheio de Cristo. Um estilo cristão de vida que se parece com Cristo. Esta é a base da nossa fé. Então, hoje nós começamos essa jornada. Olhamos para Jesus. E o meu desafio para você, olhe para Jesus em tudo e sempre. Você, pai de família, pense em como Jesus agiria em todos os dias. Pense em honrar Jesus com as suas atitudes. Você jovem, você filho, você pastor, você líder, você que cuida de um rebanho. Nós vamos aprender semana após semana como Jesus se relacionava, como Jesus pastoreava, como Jesus corrigia, mas que a partir de hoje a sua avaliação, a sua autoanálise seja assim, que ao ler a palavra de Deus, nós possamos nos desafiar a ser como Jesus era enquanto esteve aqui enquanto homem, como Jesus é se relacionando conosco dia após dia. Quanto mais nós olhamos para ele, mais parecido com ele nós nos tornamos. Tenhamos entre nós o mesmo sentimento, o mesmo coração que havia em Cristo Jesus. E aqui, então, vamos para a nossa conclusão, e eu quero fazer esses desafios para nós como cristãos a partir de hoje. Nós possamos olhar para dentro de nós, querido. Este é um autoexame, né? Até o apóstolo Paulo também escreve isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse é um autoexame que nós, como igreja, estamos nos propondo a fazer. E o próprio Jesus disse também que, no final, quando todas as coisas forem pesadas, algumas pessoas talvez chegassem ali dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, em teu nome, Jesus, fiz milagres, em teu nome, Jesus. E o Senhor vai dizer: se afastem de mim, porque eu não os conheço. Que triste seria se a nossa fé, cheia de obras, cheia de milagres, cheia de curas, cheia de sinais, no final, quando fôssemos pesar o que de verdade valeu ali, se nós ouvíssemos do nosso Senhor que nós não nos parecemos com Ele, que nós não o conhecemos, que nós não tivemos tempo para conhecê-lo e para nos tornarmos parecidos com Ele. Então, nesta noite, o nosso desafio é olharmos para Jesus e aprendermos dele, porque ele é manso e humilde de coração. E ele se esvaziou de si mesmo. Ele nos amou. Ele foi obediente ao plano do Pai, até a morte e morte de cruz. E assim, as duas perguntas que eu proponho aqui, você vai poder fazer também. Mas hoje eu proponho para você, o apóstolo falou muito bem, né? Eu proponho para mim. Nós olhamos para dentro de nós, né? No próximo momento você vai fazer essas perguntas também. A primeira é: em que atitude, nesta semana que se passou, se você avaliar a sua vida,
pautada nessa última semana. Em que atitude você demonstrou, você pôde demonstrar o caráter de Jesus? Perceba que isso pode ser algo tão pequeno, mas pode ser algo grande também. Mas algo tão pequeno. Talvez você, com uma atitude, você mandou uma mensagem a alguém que estava tão triste, tão num momento tão difícil. Você se importou com alguém, como Jesus se importa conosco. Como Jesus se importa com a sua dor, você se importou com alguém. Talvez para você seja um outro desafio. Talvez você seja uma pessoa tão explosiva, você está lutando contra a ira, contra o orgulho, contra alguma situação. E nesta semana, com a graça de Deus, você conseguiu se parecer com Jesus. Foi manso, foi humilde. Então nós vamos compartilhar isso. Avaliando as nossas vidas, será que nós conseguimos demonstrar Jesus? E a segunda pergunta é se nós olhamos para nós, para o processo do cristianismo em nós, será que, a pergunta é, existe algo em você que você já identifica que mudou? Algo em você já foi mudado depois que você se tornou um cristão, depois que você veio para Jesus? E aqui, líder, você que está aqui conosco e vai compartilhar essa palavra, você tem que ser o primeiro a compartilhar isso. O que mudou em você? O evangelho precisa mudar algo em nós. Se eu era algo e eu vim para Jesus, eu não posso mais ser isso. O evangelho nos torna melhores. O evangelho nos torna mais perdoadores, mais sábios, mais responsáveis, pais melhores, filhos melhores, profissionais melhores, estudantes melhores. O que mudou em nós quando nós viemos para Jesus? E aqui nós precisamos ser os primeiros a dar esse testemunho. Você que era alguém tão triste, solitário, depressivo, vim para Jesus e eu encontrei beleza na vida. Eu era alguém tão preso nos meus próprios sentimentos, na ira, na mágoa, não sabia perdoar. Vim para Jesus e Jesus me tornou alguém leve, alguém feliz. Claro que os testemunhos também podem vir e há lugar, sempre vai haver lugar para isso na célula. Mas nesse primeiro momento vamos falar de caráter. Talvez você também tenha outro testemunho. Olha, eu tinha uma família toda estragada, um momento terrível. Eu vim para Jesus e Jesus curou a minha família. Glória a Deus. Compartilhe também esse testemunho, mas diga, olha, eu entendi o meu papel dentro dessa família. Jesus me ensinou que eu posso ser alguém melhor dentro desta família e assim ajudar esta família a ser construída em Jesus, na fé, na igreja. Então, que nós possamos, nesta semana, fazer essa autoanálise. Olhar para Jesus. Filipenses 2:5. Tenhamos o mesmo sentimento, o mesmo coração, a mesma atitude. Lutemos, busquemos, trabalhemos para ser como Jesus. Que tenhamos o caráter de Cristo em nós. E assim, a partir de hoje, é bem simples, para que você possa compartilhar isso na célula, que a partir de hoje, nós comecemos essa estrada de olhar para Jesus e procurar aprender a ser como Jesus é. Meu apóstolo, será que eu posso orar? O que o senhor me direciona? Posso? Glória a Deus. Eu queria convidar você que está aqui comigo, então, nós vamos ter alguns minutos para essa autoanálise. Eu te convido, se você puder, põe a sua mão no seu coração e feche os teus olhos e deixe o Espírito Santo te conduzir nessa autoanálise agora. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por quem o Senhor é, te agradecer por aquilo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor e pela tua graça. Obrigado, Senhor, pelo teu caráter tão bom, tão amoroso, tão misericordioso. Obrigado, Jesus, pelo exemplo, pelo padrão elevado que o Senhor nos deu. Nós não queremos perder esse padrão elevado. Se o mundo olha para a igreja e espera da igreja algo tão mais elevado que espera dos outros, obrigado por isso. Obrigado porque existe esperança para este mundo. O mundo ainda enxerga na igreja algo a mais do que espera dos outros. É o mínimo que nós devemos esperar de um cristão, Senhor. É que nós possamos viver uma vida que honra o teu nome, que honra o amor que o Senhor tem por nós. Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor. O Senhor nos disse, aprendam de mim porque eu sou manso e eu sou humilde. Senhor, nós queremos aprender. Reconhecemos, Senhor, talvez em nós existam outros traços de personalidade, de caráter, e nós não queremos, Senhor, não queremos ser filhos da ira, não queremos ser pessoas que se movem por sentimentos humanos,
Não queremos, Senhor, não queremos ser pessoas avarentas, pessoas que têm valor somente, Senhor, no dinheiro, nos tesouros dos homens. Jesus, o Senhor é o nosso maior tesouro. O Senhor é o nosso bem maior. E nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Rei, porque o Senhor perdoa multidão de erros, uma multidão de pecados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos recebe. Obrigado, Pai, porque nesta noite, como igreja, nós paramos tudo, Senhor. Poderíamos falar sobre tantas coisas, mas nós estamos falando sobre o Senhor, sobre o nosso Cristo, sobre o nosso exemplo, sobre o nosso referencial. Queremos te imitar, Jesus. Queremos imitar o Senhor, queremos ser parecidos com o Senhor, ter o mesmo sentimento que o Senhor teve. E o Senhor foi servo, mesmo não precisando, o Senhor nos serviu. Um povo tão indigno, Senhor, um povo que nada merecia, mas o Senhor nos amou. Nós queremos ser assim. Queremos liderar e pastorear como o Senhor nos lidera e nos pastoreia. Queremos ter o teu coração, Jesus. Nos ensina a ser como o Senhor. E o mundo verá, o mundo saberá. Ah, Deus, e assim, por consequência disso, nós declaramos que os sinais nos seguirão, porque a palavra é a promessa do Senhor. Ah, Deus, nós declaramos milagres, declaramos, Senhor, que os mortos ressuscitarão, declaramos que os enfermos serão curados, declaramos, Senhor, que os milagres virão, porque nós estamos caminhando no padrão do nosso Cristo, e o nosso Cristo disse que nós faríamos coisas ainda maiores do que ele fez. Nós nos apegamos ao Senhor e à tua palavra, queremos te conhecer, e se a tua palavra nos diz que somos transformados de glória em glória ao contemplar ao Senhor, somos transformados à tua imagem, Jesus. Nós queremos hoje te contemplar. Que nesta semana, nestes dias, que as nossas células, Pai, possam aprender a olhar para o Senhor, a amar o Senhor acima de todas as coisas, a ter tempo contigo, tempo com a tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua igreja faz essa escolha. A igreja dos últimos dias volta ao padrão da igreja dos primeiros dias. Sejam como Cristo, tenham o mesmo sentimento de Cristo. Nós voltamos, nós escolhemos este padrão e queremos honrar o teu nome em tudo. Obrigado, Pai, por esse privilégio. Obrigado pelo ensino que a nossa igreja hoje propõe. Que isso ecoe pelas células, Senhor. Que isso ecoe pelas gerações da nossa igreja. E que sejamos uma igreja de cristãos genuínos, para a honra e glória do teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor se você pode. Que Deus possa ecoar esta palavra nos nossos corações. Que sejamos como Cristo é, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu apóstolo. Amém. Meu Deus, pastor Felipe, nós que te agradecemos, né? Eu sou grato a Deus pela sua vida, pela excelência e pela maneira tão linda pela qual você trouxe esse ensino. Meu Deus, eu estava aqui assim, só comendo, só bebendo, né? Porque até a maneira como se ensina de Jesus, ela também tem que ser dessa forma, né? Não é uma aula, não é um ensino, mas é uma ministração, uma revelação. É interessante porque nós estamos, como o pastor Felipe disse, nós estamos voltando às origens. Parece que a gente cresce e a gente vai se esquecendo de coisas tão simples, que Jesus tem que estar dentro de nós, agir através de nós e dentro da igreja. Quando o Apocalipse escreve, eis que estou à porta e bato, ali está falando de uma igreja. Não é um coração humano, nós trazemos isto para um coração humano, na hora de falar de evangelismo, que também cabe, mas a realidade histórica bíblica é uma igreja onde Jesus está fora. É uma igreja. E nós não podemos jamais, graças a Deus, não é o nosso caso, a Metodista Renovada, mas nós temos que vigiar, porque houve uma igreja em que Jesus foi deixado do lado de fora, e ele está batendo, querendo entrar. Veja, o que eles estão fazendo lá? O que eles estão pregando se que Jesus não está com eles? Percebe? É uma religiosidade, é um engano. E Jesus, eu tenho certeza que ele está na nossa igreja, ele está na sua célula, na sua vida.
e nós temos que vigiar para que esse Jesus verdadeiro que foi ministrado aqui hoje, ele jamais seja colocado do lado de fora, jamais seja expulso da sua vida, da sua célula, da sua família, da igreja, e ele fique de fora tentando entrar. Não, ele está conosco, ele permanecerá conosco, e nós seremos referenciais de um Cristo vivo e verdadeiro. Parabéns, pastor Felipe, que Deus abençoe. Eu tinha colocado aqui, quando você começou a ministrar, eu falei, eu vou falar sobre Gandhi, né? Eu sempre falo Gandhi. E aí você pegou e emendou lá, né? Porque a história é essa, né? Quando foram evangelizar Gandhi, ele disse assim, olha, então falaram tanto de Jesus para ele, falaram do evangelho para ele, de Jesus, e falou, olha, este Jesus que vocês estão pregando aí, eu reconheço e aceito. Mas o cristianismo que vocês vivem, eu não aceito. É uma pancada isso aí. Não é? E eu tenho certeza absoluta que nós estamos no caminho certo, nós vamos crescer a partir de mim, a partir de você, nós vamos viver uma fase nova, voltar às origens e viver uma igreja tão fiel a Deus, tão fiel a Jesus, que as pessoas vão ser atraídas não pelos nossos marketings, que são muito bons, não pelas nossas programações, que são muito boas, vão ser atraídas pelo que nós somos, e não por aquilo que nós produzimos. Por isso que a igreja primitiva, o Senhor acrescentava. Eles eram acrescentados, o resultado vem automático. Então, que você pega esse estudo, eu particularmente, eu vou olhar no aplicativo o resumo que já está lá, eu vou também mandar no grupo de pastores e lideranças também o resumo que já está com o pastor Alex, com o pastor Felipe, mas eu fiz questão de anotar aqui, porque aí eu anoto as coisas que vão vindo, né? E que são os pontos assim principais, porque amanhã eu vou ministrar isso aqui, e eu quero dar o meu testemunho e dizer também daquilo que eu preciso mudar ainda. Como eu tenho coisas para mudar para ser semelhante a Jesus. Amém? Que bênção. Pastor Alex, nós não teremos avisos aqui nessa célula, isso? Ou fica tranquilo? Como é que fica? Porque cada um agora segue a sua igreja, né? Isso, apóstolo. O que nós estamos fazendo desde a semana passada? Nós disponibilizamos o espaço com a orientação que cada líder de célula deve procurar os seus pastores locais, né? Então, a gente pode até adiantar, na verdade, seria muito legal nós, pastores de uma igreja local, que nós possamos enviar, provavelmente todos os pastores têm um grupo só com os líderes de célula, e encaminhar quais são os avisos que devem ser compartilhados nas células dentro do contexto de igreja local. Então, o pastor Luciano é a pastora Karina, o pastor Walter é a pastora Lourdes, então, o pastor Marcelo, a pastora Ana, eu e a Adriana na Cantareira. Então, a gente disponibilizamos antes a sede, para o pessoal da sede talvez seja mais fácil, porque é só ir lá no aplicativo, no YouTube, e usar o próprio aviso que foi usado domingo como uma forma de avisos, né? Então, fica aí uma sugestão. Mas os avisos são locais. Muito bom. Olha, eu vou aqui dizer para vocês, né? Eu sei que fazer célula online é uma prova e é uma luta, mas é necessário. É necessário. Então, assim com essa graça, com essa leveza que o pastor Felipe trouxe essa ministração, faça isso também amanhã, né? Hoje eu sentei com a pastora Ataíde, Maria das Neves, que estão assumindo o Campo Limpo, e fiquei umas boas horas com eles ministrando sobre projeto de uma igreja local, que o pastor Alex me incentiva tanto a escrever um livro que eu não consegui até hoje, viu, filho? Por favor, eu vou cancelar toda a sua agenda do senhor na semana que vem para o senhor escrever esse livro. Tá. E foi interessante porque nós abrimos um leque de opções de como uma igreja local pequena ela pode crescer. E eu falei de muitas ferramentas, são muitas estratégias, são muitas coisas, vocês não têm nem ideia, muitas coisas simples que são possíveis para a igreja crescer. Qualquer igreja pequena, se seguir aquilo ali, cresce. Aí eu
falei muito sobre crescimento. Aí depois eu falei, bom, agora o segundo segredo não é só crescer, é como cuidar. E aí eu falei, sabe como? Aí vamos entrar agora, esquece o crescimento, tudo isso aqui você vai fazer, essas ferramentas, esse leque, agora nós vamos agora para a consolidação. Vamos agora fechar as comportas do fundo. Porque você ganhar e não cuidar, você não discipular, você vai perder todo o seu trabalho. Então, vamos pensar nas células. E aí começamos a pensar nas estratégias de uma célula, para cuidar bem, como que um líder cuida bem, como ele pastoreia bem o líder, né? Lembrando, você que é líder, eu espero que você tenha entendido isso, né? O pastor Ataíde falou, puxa, eu não tinha entendido isso. A nova dinâmica agora, que o pastor Eibe tem orientado já faz tempo, é que o líder de célula, ele é um reconhecido como pastor. Então, ele é o pastor daquele pequeno rebanho, é uma pastora daquele pequeno rebanho. Então, ele não vai mais precisar discipular todos os membros da célula, porque isso dava um encargo muito grande, um peso muito grande. Ele vai pastorear a célula e ele vai discipular, sim, o líder em potencial, aquele que ele vai preparar para uma multiplicação ou para substituí-lo. Então, esse sim, então ele vai discipular um casal ou uma pessoa só, se o líder foi solteiro. Bom, todos os outros membros da célula vão ficar sem o discipulado, sem o discipulado individual, sim, mas vão ficar com o pastoreio. Então, o pastoreio, ele está valorizando o pastoreio, ou seja, o cuidado que os membros vão ter numa necessidade de um aconselhamento, de uma orientação, de uma oração. Então, ele vai ligar e vai procurar o seu pastor de célula. Se o pastor de célula não conseguir resolver, então sobe para os níveis a mais, né? Mas a ideia é essa. Então, se você ainda não mexeu na sua estrutura, comece a mexer devagarinho, porque isso vai trazer saúde para a liderança toda. Amém? Hoje, aqui só para encerrar, hoje é aniversário de duas pessoas muito especiais, duas líderes muito especiais, né? O pastor Felipe até me lembrou de uma delas, mas hoje é aniversário da doutora Rosalinda. Eu não vi se ela está aqui, mas ela é uma das líderes. E também a nossa querida Evelise, esposa do Felipe. A doutora Rosalinda é uma médica muito top aqui da sede. Ela está nessa batalha de frente aí do Covid, e Deus tem protegido, guardado a vida dela tanto. É uma das maiores autoridades na área de tireoide. Presta atenção, uma das maiores autoridades do Brasil. É esta japonesinha, uma japonesinha pequenininha, que serve tanto ao Senhor. Eu tenho o privilégio de ser pastor dela há 33 anos, né? Tão fiel, 33 anos, tão fiel em tudo, leal a tudo. Ela está comigo há 33 anos. Você imagina um membro de uma igreja que nunca deu um problema, nunca teve envolvido em nenhuma confusão, nada. Excepcionalmente excelente naquilo que ela faz, profissional no que ela faz e cristã naquilo que ela se propõe, né? A Evelise não é diferente. A Evelise é uma serva do Senhor maravilhosa, uma conquista que o pastor Felipe, aliás, o nosso Felipe Resina, futuro pastor, né, conquistou lá de Ribeirão Preto, né? Ele foi lá e pescou essa menina lá com muita habilidade, né, muita destreza, e trouxe aqui para a nossa sede, né? Foi uma prova no começo, mas depois deu tudo certo, e eu quero louvar a Deus. Ela está aqui do meu lado, aqui a Evelise, olha, está no carro, parece, ou está caminhando, né? Sempre sorrindo, é o perfil dela, né? Faz parte do caráter dela, do Felipe também, sempre sorrindo, impressionante. Eu quero dizer assim, do nosso amor, nosso carinho, viu, filha? Por você, pela sua vida, saber que você e Rosalinda nasceram para ser uma bênção, vocês têm sido uma bênção, que Deus abençoe vocês de uma forma muito especial. Você, seu maridão, seu filhinho que está sendo gerado aí, meu Deus, né? Que bênção.
Que Deus te abençoe e multiplique os anos de vida sobre você. Viu, filha? Nós te amamos muito, todos nós pastores e liderança aqui nacional, nós te amamos muito, em nome de Jesus. Viu? Parabéns, e o bolo você fica devendo para depois da quarentena. Depois tá da bom? pandemia. Em nome... Depois da pandemia, tá bom? Tá bom, apóstolo, Amém. amém. Obrigada, viu? Pelo carinho. Amém, filha. Nós te amamos muito, viu? Apóstolo, Então hoje tá também, bom, pessoal. Olha, apóstolo, é muito grande estar com vocês aqui. Vamos bater uma foto, né, filho? vamos sim, apóstolo, também é aniversário do Biro, hoje é dose tripla, Biro da Jaque. Ah, do Biro? É, Ô, meu pai, eu não sabia, não. Cadê o Biro? Tá por aí? não achei o Biro aqui, viu, apóstolo? Eu tentei procurar Aí, saber. tá vendo? Você vai procurando os livros e não acha. Jesus poderoso. Deus, mas é só fazer uma menção honrosa. Só uma menção Então, tá honrosa. bom. Ele está em festa com a mulher e com o filho lá, merecidamente, como a doutora Rosalinda. Então, que o Biro também seja muito abençoado. Esse também é um filhão muito precioso, muito fiel na sede, o Biro, a Jaque, o Pietro, que nasceu aí. Olha, é uma bênção, né? É gente de muito valor, né? Deus abençoe de forma especial e sobrenatural. Pastor Alex vai bater uma foto da liderança mais poderosa da face da terra, mais cristã da face da terra, que sou eu e é você que está aí do outro lado, amém? Então, Amém. sorria. Sorria. E para ficar melhor, para distinguir da foto da vigília, vamos fazer que nem o pastor Giovanni ensinou a gente aqui, ó, o coraçãozinho aqui assim, ó. Então, vamos lá, só para ficar bonito depois. Então, todo mundo lá no coração. Vamos, pastor Felipe. Não é? Vamos lá, filho! Vamos lá, 1, 2, 3, primeira foto. Ó, o pastor Silvino arrasou. Muito bom, gente. Vai ficar lindo assim, ó. Vocês na segunda tela aí. Vamos lá, Luciano. Luciano Núcleo 1, vamos lá. Opa, mais uma, tá acabando. Vocês estão tudo lindo. Ó, o pastor Davi Maia arrasou, coração perfeito. Deve ter feito isso, ginástica Meu na Deus! escola. Olha lá, muito bom. Já agora, só quem está com a tela fechada, então já pode soltar os braços aí, que alguns Meu que não Deus! fazem... Pode tirar o coração agora. Quem não faz exercício físico já está com o braço doente. Pronto, apóstolo, fotos tiradas. Tá bom, gente. É uma bênção estar com você. Nós vamos crescer tanto e vamos alinhar tanto, e Deus vai abençoar tanto cada um de nós aí. Que Deus abençoe os pastores, a liderança, a você que está conosco aqui. É um prazer enorme caminhar com você, viu? E vamos juntos crescer e ganhar multidões para Jesus, para que eles sejam como Jesus, como nós somos como Jesus. Amém? Então, tá bom. Obrigado, pastor Alex, pastor Felipe, vocês são uma bênção. Então, você tem aí pelo menos 55 minutos para comer um pedaço de pizza, para comer uma sopa, um caldo, alguma coisa quente, um chá, e voltar para a vigília, que vai ser uma bênção. A doutora Bárbara está ali já, ela está turbinando a sala dela, cadê ela? Já está pegando fogo lá. Está incendiada a sala dela ali. Então, meu irmão, se prepara, porque as nossas mulheres vêm aí com tudo para ser a boca profética de Deus, e vamos orar e clamar em nome de Jesus. Amém? Até daqui a pouco. Deus te abençoe em nome de Jesus. Viu? A paz. Tchau, tchau.